34, a epígrafe aí, se você está com a Bíblia, para quem não está com o celular. E é bom com a Bíblia, tá, irmãos? Que você vem com o celular. Olha lá, o Miguel já olhou, né? Você vem com o celular, depois você se distrai, né? Às vezes a mensagem não... Aí distrai e vai lá ver uma notícia, né? Toca um sininho lá no WhatsApp, aí você vai ver a mensagem, entra um negocinho no Instagram, você vai ver, um negocinho no Facebook, daqui a pouco você perdeu a mensagem. Então, para evitar vem com a Bíblia física. Eu gosto de ler, pegar na mão, né? Livro também, eu gosto de tudo assim, físico. É que eu sou meio antigo ainda. Mas a epígrafe, se você tem a Bíblia, diz assim: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. E aí ele começa dizendo assim: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que os expulsou e ele se foi. E aí o primeiro versículo diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua direção, a Tua graça, para a meditação na Tua palavra nesta noite. Ilumine os nossos pensamentos, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e coloque, Senhor, a Tua palavra em nós, para que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos pelas Tuas verdades ao nosso coração. Te dou graças e peço em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos o Salmo todo, e esse é um dos Salmos de Davi. Davi escreveu aproximadamente 73 salmos, dos salmos de 150 salmos que nós temos, 73 foi escrito por Davi, quase metade do livro de Salmos foi escrito por Davi. E esse é um dos salmos que Davi coloca e identifica por que ele escreveu. Tem 12, de 12 a 15 salmos que Davi coloca qual era o contexto da escrita dos salmos. Então lá na epígrafe, se você ler o Salmo 51, vai estar lá ele falando que escreveu logo após o pecado com Betseba, Salmo 51, Salmo 32,
E esse Salmo de número 34, ele também identifica qual que era o contexto e o cenário da escrita do Salmo. E o Salmo que ele escreve num tempo de medo. Davi escreve esse Salmo num momento de maior dificuldade, eu creio, da sua vida. E aí, esse Salmo está relacionado a isso, a esse tempo de temores, tempo de medo que todos nós enfrentamos. E não é pecado ter medo. O medo é um sentimento que todos nós enfrentamos e a Bíblia vai falar, por isso que o relato bíblico, por mais de 365 vezes, tem na Bíblia dizendo não temas. Porque nós, como os homens, nós somos medrosos. Há situações nas nossas vidas que nós não conseguimos enfrentar, ou que nós não conseguimos controlar, ou ameaças que nós recebemos de alguém, ou ameaças do inimigo da nossa alma, ou temores, medos do futuro, medo de acontecer algo com a nossa família, com os nossos filhos. Nós somos rodeados de medo. E Davi, ele nessa situação que ele escreve o Salmo 34, é esse cenário. Ele está fugindo de Saul, depois que ele é ungido rei sobre Israel, mas ele não assume o trono. Samuel unge Davi rei, e ele vai lá, continua servindo a Saul. Saul tem lá os seus problemas, Deus se retira de Saul, e aí Saul tem lá, de vez em quando, uns demônios perturbavam a vida de Saul, e para que Saul acalmasse, chamaram Davi. Alguns homens disseram, tem um jovem aí que toca bem harpa, e chamaram Davi para tocar harpas. E quando ele tocava a harpa, o espírito imundo saía e o Saul ficava em paz. E ele ficava nessa ida e vinda para atender essa demanda de Saul. Depois nós encontramos em 1 Samuel 16, Davi enfrenta aquele gigante Golias, mata o gigante Golias, e depois disso Saul traz ele para ser chefe do exército de Saul. E Davi entra às batalhas, vence as batalhas. E um dia, quando Davi volta da guerra, as mulheres vão cantar e vão louvar, e elas dão para Saul 1 milhares e dão para Davi 10 milhares. E aquilo encheu o coração de Saul de ódio. E Saul disse assim: o que falta para ele senão um reino? E daquele momento em diante ele começa a perseguir a Davi. E nesse contexto do Salmo de Samuel, a partir do capítulo 18 de Samuel, Saul se torna inimigo de Davi. E ele tenta matar, ele tenta perseguir. E num dia de festa, Jonatas, que era filho de Saul e amigo de Davi, ele diz: olha, Davi, não vem para a festa, fica aí, e eu vou ver como que está o semblante do meu pai. Dependendo do que ele falar a seu respeito, de você não estar na mesa, de você não estar presente, a forma que ele reagir, eu sei que o mal já está preparado contra você. E aí nesse jantar, nessa festa na mesa, Saul percebe a ausência de Davi, e aí ele se ira. E Jonatas manda avisar Davi: olha, meu pai está realmente contra você, o mal já está posto, foge e vai embora. E aí é Davi fugindo. Davi então foge, chega ali na casa do sumo sacerdote ali, aonde estava. Ele está fugindo cansado, e nessa fuga, com medo de morrer pela mão de Saul, ele chega para o sacerdote e pergunta: olha, eu preciso comer, estou com fome. O Saul me mandou para uma missão e os homens estão ali escondidos e nós não temos o que comer. O sacerdote disse: olha, não tenho nada aqui para te dar de comida, a não ser os pães da proposição, que é os pães da presença, eram os pães sagrados que só poderia comer o sacerdote. E Davi disse: me dá ele mesmo. E ele pega esse pão, vai embora, come. E aí você vai ver que quando Jesus vem e os fariseus condenam Jesus a respeito dos discípulos estarem pegando espigas e comendo no dia de sábado, aí Jesus falou: vocês não leram a respeito de Davi?
que chegou lá e pegou o pão da proposição, que era somente para o sacerdote, e comeu e não teve problema nenhum. Então Jesus usou esse texto, e aí quando Davi está ali, ele come o pão, pergunta para o sacerdote: tem alguma arma aí, alguma espada, porque o Saul quer me matar. O sacerdote olhou e falou: olha, só tem a que você pegou do Golias, a espada que você pegou do Golias quando você matou, está aqui, leva ela embora. E Davi pega aquela espada e sai. Mas nessa fuga com medo, e às vezes nós com medo a gente faz umas loucuras. O medo nos deixa meio apavorado. E nesse apavoramento do medo do Davi, ele vai se esconder na terra dos filisteus. Os filisteus que ele aqui havia acabado de matar o gigante Golias, os filisteus que eram inimigo de Israel, o Davi sozinho, ele vai lá para a terra dos filisteus, vai pedir abrigo para o inimigo, para o rei Aques, que está lá. E aí quando Davi chega na terra dos filisteus, e os homens do rei percebem que é Davi, que era o que havia matado Golias, que havia vencido as guerras contra os filisteus, eles chamam o rei e falam: ó, o Davi está aqui, é a nossa hora de acabar com ele. E aí eu quero que você abra em 1 Samuel, no capítulo 21. Porque é nesse contexto que o Davi escreve este salmo. Depois desse acontecimento, ele vai louvar ao Senhor. Por isso que o tema da mensagem é confiança em Deus em tempos de medo. Então olha só, e se a gente lê o texto, é risível a cena que acontece com o Davi. Diz assim, ó: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Lá está Abimeleque no salmo, porque Abimeleque era um título, como era Faraó, como era César, era um título do rei. Então, por isso que está Aques. 1 Samuel 21, a partir do 10. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Então Davi ficou com medo, Davi temeu muito. Ao perceber que reconheceram ele ficou com medo. E olha só a atitude do Davi: pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido, e entre as suas mãos se esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então o Davi começou a se contorcer, e subir na parede, e arranhar a parede, e babar, e se fingindo de maluco. Por isso que eu disse, é risível a cena. O medo de Davi fez ele se fingir de doido, e às vezes quando a gente fica com medo, nós ficamos desesperados, o desespero bate, e a gente perde, fazemos coisas assim, atordoadas, depois fala: meu Deus do céu, que maluquice que eu fiz. Foi isso que Davi fez. E aí, quando ele começa lá a salivar, arranhar a parede, subir e a mão travar para trás, eu imagino Davi se contorcendo, fazendo aquelas doidices toda. Chamaram o rei falou: a resposta do rei. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltava a mim doidos para que trouxesse este, que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? E aí no capítulo 22, primeiro versículo, assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então Davi está sozinho, com medo de Saul, que está o perseguindo. Ele foge para as terras dos filisteus,
Chegando lá, ele é reconhecido e percebendo a situação, com medo do que o rei poderia fazer com ele, ele finge de maluco e o rei diz: tem muito doido aqui já, dispensa esse aí porque eu não quero lidar com doido. E aí Davi vai embora, Davi sai. E depois que ele sai, ao chegar na caverna de Adulão, ele escreve o salmo que nós lemos, que é o salmo de número 34. Então o salmo está dizendo exatamente esse contexto. Depois, olha lá, salmo de Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que expulsou e ele se foi. Então nesse contexto de medo, nesse cenário de perseguição, nesse cenário onde Davi está temendo pela sua própria vida, depois dele fingir de maluco, depois dele se fingir de doido e o rei dispensá-lo, ele vai para a caverna de Adulão. Aí ele escreve esse salmo como uma forma de louvor e agradecimento a Deus pelo quê? Pelo livramento. E aí nós vamos, esse salmo ele pode ser dividido em 4 partes. E aí a primeira parte é do verso 1 ao verso de número 3, que é um chamado ao louvor e adoração. A segunda parte, dos versos 4 até o verso de número 7, é Davi relatando a sua experiência de buscar ao Senhor e ser livrado dos seus medos. Do verso 8 até o verso 14, Davi nos convida a experimentar a bondade de Deus e nos chama para uma vida justa. E a parte final do salmo, ele contrasta o destino dos ímpios e dos justos. Então nesta noite, vamos tentar examinar a partir dessas 4 separações do salmo. E a primeira separação é sobre o louvor, um chamado para o louvor. Davi começa o salmo dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor, se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O que Davi nos convida nesse tempo de medo, nesse tempo de angústia, de temores, de receio, ele vai fazer que depois de Deus o livrar, ele diz: olha, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor. E louvor, irmãos, é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguém. Então, louvor é um elogio, louvor é uma forma de você se aproximar de alguém, você elogiar, você dizer para aquela pessoa que você o ama, ou que você acha ele bonito, que você tem alguma admiração por ele. Este é o louvor. Então, o louvor está ligado a glorificar, a enaltecer, a você falar palavras, declarar o seu amor para alguém. Então você está louvando essa determinada pessoa. E nesse contexto, para quem que Davi está dizendo? Louvarei quem? Ele diz: louvarei ao Senhor. O objeto do nosso louvor tem que ser Deus. O salmista Davi está dizendo: olha, eu vou falar bem de quem? De Deus. Eu louvarei ao Senhor. Em que momento? Ele diz: em todo o tempo. Ele nos convida a louvar a Deus em todo o tempo, em todo o momento. E ele vai dizer o quê? E o seu louvor, a minha declaração de adoração, de gratidão, de expressão de adoração ao Senhor, estará continuamente em minha boca. Então, nós louvamos a quem? A Deus. Em qual momento? Em todo o tempo. E quando? Com os nossos lábios e de forma contínua. E esse louvor aí que Davi está dizendo é exatamente isso. Ele está lá na caverna de Adulão, o problema está lá. O Saul está com um exército para pegar Davi. O Saul está caçando Davi de todas as maneiras, mas ele está lá dentro desse problema, ele está lá nessa situação, na circunstância mais difícil da sua vida, mas ele escreve dizendo isso: eu louvarei ao Senhor em todo tempo. O louvor ao Senhor não é só no tempo que as coisas estão funcionando. O louvor ao Senhor não é só no momento em que tudo está dando certo para nós. Nós precisamos ter um coração adorador em toda e qualquer circunstâncias, em todas e qualquer situação. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo no único dia. Amanheceu o Jó, o homem mais rico do Oriente. Terminou o dia, Jó, o homem mais pobre do Oriente, e com 10 caixão dentro de casa para sepultar os seus filhos. Porque o texto diz isso, que no mesmo dia
Chegou um e disse: Jó, nós estávamos apacentando, veio, bateu um e levou seus camelos. Jó, nós estávamos, desceu fogo do céu, queimou as ovelhas. Jó, aconteceu isso. E Jó, daqui a pouco chega outro e fala: Jó, estavam os seus filhos todos lá, fazendo uma festa, bateu um vento na tenda, derrubou e matou os seus 10 filhos, Jó. O Jó rasga as suas vestes, se lança no pó e na cinza, e ele só diz isso: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O louvor de Jó estava indiferente à situação, por mais difícil que ela fosse. Jó estava dizendo: eu tenho um objeto de adoração, tenho um objeto de louvor, e o meu louvor estará continuamente nos meus lábios. Hoje nós só queremos louvar quando as coisas estão boas. Nós só queremos adorar quando tudo está dando certo, quando tudo está ocorrendo da nossa maneira. Mas o Davi nos ensina aqui nesse texto que louvarei ao Senhor em todo tempo, independente da situação, independente da circunstância. O meu louvor tem que ser dado ao Senhor continuamente. E o que é esse louvor, essa gratidão? Não é somente exaltar, não é somente um cântico. Porque Jesus disse lá, ele diz: olha, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. O louvor não só é uma expressão de cânticos, o louvor é uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de obediência ao Senhor. Quando nós louvamos, está relacionado à reverência, é nós olharmos para a gloriosidade de Deus, para a santidade de Deus e reverenciar esse Deus. E aí toda a minha vida vai ser uma vida de louvor, e aí a minha vida vai ser uma vida santa, porque eu sirvo a um Deus santo e eu tenho que agradar a Ele, eu tenho que louvar a Ele, e eu louvo a Ele quando a minha vida é santa. Eu louvo a Ele quando a minha família é uma família que glorifica a Deus. Eu louvo a Ele quando eu ando na presença do Senhor em obediência, independente se eu estou na igreja, ou se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, aonde eu for, eu tenho que ter uma vida de louvor ao Senhor, porque o salmista diz que o louvor vai estar nos nossos lábios continuamente na minha boca. Sabe? Falar coisas boas. O louvor é essa exaltação a Deus. E às vezes, irmãos, nós passamos muito tempo murmurando. Nós passamos muito tempo reclamando. Dos nossos lábios, às vezes, sai muito mais reclamações e murmurações por aquilo que nós não temos, do que agradecer ao Senhor pelaquilo que Ele já tem feito por nós. Porque o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós temos motivo de louvar ao Senhor. E louvar não é só o cantar, mas o cântico também faz parte. E aí, irmãos, a gente percebe muitas das vezes, quando nós estamos realmente em comunhão com Deus, é quando dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, que louvor que nós estamos dando ao Senhor. Porque o salmista diz para a gente louvar ao Senhor em todo o tempo. Mas aí a gente só quer louvar ao Senhor no culto. Nessa 1h30, 2 horas de culto, na hora do louvor, aí vem, levanta a mão, oh lindo, canta o hino, né? Santo, santo. Mas chega em casa, aí vem o rapzinho, vem o funkzinho, vem o... E aí a gente para de louvar ao Senhor, mas o salmista diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Sabe, lá na sua casa, lavando a louça, limpando a casa, fazendo qualquer coisa, lavando o seu carro, indo no trajeto do seu trabalho, você coloca um hino e você vai louvando ao Senhor. Às vezes você não gosta de ouvir música, eu já não gosto muito de ouvir música no trajeto, mas aí você vai falando com Deus: Deus, Tu és maravilhoso. Você vai lembrando das coisas, da grandeza de Deus, e o seu coração vai se alegrando. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar na sua casa, sozinho, lá, fazendo qualquer coisa, começa a adorar o Senhor, canta um hino, começa a falar: Senhor, como Tu és lindo, como Você é maravilhoso, e aquele seu coração se enche de louvor, de adoração ao Senhor, porque o Senhor nos convida a louvar a Ele em todo tempo. E como é bom elogiar ao Senhor, irmãos. Às vezes nós perdemos nas nossas orações, a gente fica tão centrado em nós, pedindo as coisas, a gente esquece de falar. E tem oração quando você começa a falar de Deus, fala: Deus, como o Senhor é bom.
Deus, como você é maravilhoso. Olha, Deus, o Senhor fez coisas grandiosas na minha vida. O nosso coração vai se alegrando, vai vindo uma alegria. O Espírito Santo vai entrando, vai nos transformando. E muda o nosso cenário. Você por fora continua a mesma situação. O Davi está lá, escondido na caverna de Adulão. O Saul está perseguindo, chamando ele para a morte. Mas ele diz, mas eu vou louvar ao Senhor. E na minha boca só vai ter cânticos de louvores. E aí ele vai continuar dizendo, e tem uma outra coisa, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Além dele louvar, ele convida outros. Ele diz, olha, vamos nos reunir, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor. Eu imagino os homens chegando na caverna de Adulão, todo mundo, porque o texto de Samuel diz que só se juntou na caverna de Adulão com Davi, os angustiados, os endividados e os problemáticos. O exército de Davi foi montado assim, está com dívida, corre atrás de Davi. Está angustiado, vai atrás de Davi. E só chegou essa turminha boa. E quando eles imaginam eles chegando, Davi diz, não, vamos louvar ao Senhor. Você está endividado? Mas vamos louvar ao Senhor. Você está angustiado? Mas vamos louvar ao Senhor. Olha, você está com um problema? Mas vamos louvar ao Senhor. Eu também estou. Mas vamos nos juntar aqui com grande louvor a Deus e Ele vai resolver a nossa situação. Então, o louvor pode mudar o cenário da minha e da sua história. Lembra de Paulo e Silas presos lá em Atos? Na cidade de Filipos, apanharam, mas o texto diz em Atos 16, que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam e davam louvores ao Senhor. Enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, e os outros prisioneiros estavam ouvindo, diz que veio um grande terremoto e quebrou todas as cadeias, porque Deus ouviu o louvor daqueles homens. E nesta noite, o Senhor nos convida, no meio da sua dificuldade, no meio do seu tempo de angústia, enquanto você estiver temeroso, começa a louvar ao Senhor, começa a elogiar a Ele, dizer, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Chame outros e adore ao Senhor. Então a primeira parte do Salmo é essa. É um convite para louvar ao Senhor. É um convite para adorar ao Senhor. É um convite para que o louvor do Senhor esteja em todo o tempo na minha e na sua boca, em qualquer situação. Deixe de reclamar e comece a louvar ao Senhor. Comece a dizer, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor está cuidando de mim. E você vai ver que o louvor vai mudar. Se não mudar a situação de fora, pelo menos muda a situação de dentro. E quando muda dentro, irmãos, é diferente. Você enfrenta o de fora com mais força. Quando acalma dentro do coração, quando nós temos essa certeza, o de fora pode continuar do mesmo jeito, mas você levanta com uma certeza, Deus está comigo e vai me dar vitória, Deus vai à frente. A segunda parte do Salmo, a partir do verso 4, o salmista vai dizer sobre o buscar ao Senhor nos dias de medo. Então ele começa dizendo, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores, ou me livrou de todos os meus medos. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O salmista Davi aqui, nesse cenário de medo, nesse cenário de perseguição, nesse cenário que ele escapa da morte ali da mão do rei de Aques, ele começa, primeiro ele louva ao Senhor, e ele, qual que é o motivo do louvor? Ele diz, porque eu busquei ao Senhor, e o que o Senhor fez? Ele me respondeu. E me livrou de todos os meus medos. Eu quero te dizer que quando você estiver com medo, sabe o que você tem que fazer? Busque ao Senhor. Quando você estiver angustiado, quando você estiver atemorizado, quando você não consegue mais resolver a situação, sabe o que nós precisamos fazer? Buscar ao Senhor. O salmista nos ensina aqui, busquei ao Senhor, e ele fez o quê? Ele me respondeu. A garantia que nós temos é que o nosso Deus responde às nossas orações, responde o nosso clamor, responde a nossa súplica, e o salmista está dizendo, olha, Ele me respondeu e me livrou. De alguma maneira, ele está dizendo, olha, não foi a minha engenhosidade, porque se fosse eu, ia falar, enganei o rei Aques. Deu uma de malucão, e ele nem percebeu que eu estava só fingindo. Só que o Davi disse, não foi eu. Ele disse, olha, eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos.
De alguma maneira, mesmo naquela situação de loucura, ele diz, Deus me deu uma estratégia, Deus me deu uma saída e me livrou dessa situação. E aí ele diz, olha, por quê? Porque eu busquei ao Senhor. Eu não sei como que ele buscou, eu não sei se na hora ali, quando ele viu a situação ficar difícil, ele fez uma oração para o Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Porque às vezes, irmãos, nós só temos esse momento de oração, para Senhor, agora. Lembra de Neemias? Neemias está diante do rei, e ele está triste por causa de Jerusalém. Ele está orando 4 meses para que Deus desse uma resposta. E ele chega diante do rei e o rei fala para ele, Neemias, por que você está triste? E essa era uma senha terrível, porque ele era copeiro. E o copeiro não podia se apresentar triste diante do rei. Porque era ele que provava a comida do rei, era ele que provava o vinho. Se tivesse alguma coisa errada, o copeiro morria antes do rei. Então, quando o rei percebe o semblante triste, diz para Neemias, Neemias, você nunca esteve triste diante de mim. Está acontecendo alguma coisa. E aí ele fala assim, e essa tristeza não tem outra coisa, só pode ser tristeza de alma. Aí o Neemias olhou no texto e ele fala assim, e eu orei ao Senhor. Antes de responder para o rei, ele diz, olha, e eu orei ao Senhor dos céus. E nessa oração, quando ele ora, ele vai falar para Artaxerxes o que ele precisava, e Deus resolveu o problema de Neemias. Tem hora, irmãos, nós só podemos fazer isso, Senhor, me ajuda. Senhor, me livra. Senhor, me dê uma solução. Lembrando aqui, a Guel, quarta-feira, contou. Estava lá no shopping, com o sobrinho dela, uma criança estacionou no shopping, saiu, e um carro veio em alta velocidade, desgovernado, dentro do estacionamento do shopping, e a criança estava atravessando, e o carro veio, e ela só teve tempo de gritar, Jesus livra. Porque tem hora, irmãos, que só dá para a gente falar isso, Jesus livra. Não dá para você ajoelhar, não dá para você fazer uma oração elaborada, mas nós precisamos, talvez Davi só teve esse momento, olha, eu clamei ao Senhor, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver numa situação de risco, quando você estiver numa situação que você saiu do seu controle, eleva os seus olhos para o alto, de lá virá o meu e o seu socorro. Confia no Senhor. Busque ao Senhor nos dias do seu medo. Ele diz, olha, quem olha para o Senhor vai ser iluminado e não vai ficar confundido. Quem confia no Senhor, quem busca o Senhor, não fica confundido. Quem busca o Senhor não é enganado, porque o apóstolo Paulo escreve e diz que nós temos o Espírito de Deus em nós. E aonde há o Espírito de Deus, ele diz, não tem confusão. O Senhor ilumina a nossa mente. O Senhor nos direciona, o Senhor abre o caminho, e é isso que o salmista está dizendo, aí ele vai continuar dizendo, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O Senhor nos salva de todas as nossas angústias, mas nós precisamos buscar ao Senhor. O profeta Isaías escreve e diz, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e clamar enquanto Ele está perto. Busca ao Senhor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque ele vai continuar dizendo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Davi está dizendo aqui na situação de medo, de temor, aonde ele estava sozinho, abandonado, mas ele diz, mas o anjo do Senhor está ao meu lado. O anjo do Senhor acampa ao meu redor, e não somente ao meu redor, ele diz, ele acampa ao redor de todos os que temem ao Senhor, e ele os livra. O anjo do Senhor é a presença de Deus. O anjo do Senhor é Deus ao nosso redor, porque Pedro escreve e diz assim, olha, o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. Mas Deus está ao nosso redor, nos protegendo. Ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha. Mas Deus está ao nosso lado, fechando todas as brechas. E o anjo do Senhor acampa ao meu, ao seu lado, na sua família, na sua casa, na sua vida. Nós precisamos ter essa certeza. Teme ao Senhor, que o anjo do Senhor acampa ao seu lado. Ele está conosco. E o sentido do anjo do Senhor aqui pode ser anjos. Realmente, hoje a gente, temos um grande problema com o anjo hoje. Tem uns que dá muito valor para o anjo, tem uns que não dá valor nenhum para anjo. Tem igreja que tem um espaço reservado para o anjo chegar e sentar. Essa cadeira é do anjo.
Tem um outro que ele diz que tem acesso ao mundo espiritual, ele vai e volta quando ele quer. E aí ele foi lá e trouxe a pena do anjo, não sei como, ele trouxe a pena do anjo Ariel. Deu até o nome do anjo, uma pena amarela, e disse que era a pena do anjo, que ele foi lá, entrou no céu e trouxe a pena do anjo. Então temos umas maluquices com o anjo. E o anjo do Senhor está ao nosso lado. Porque em Hebreus diz que eles são anjos ministradores, que Deus usa para quê? Para ministrar ao nosso favor. E o próprio escritor aos Hebreus diz que teve pessoas que hospedaram anjos sem saber. Lembra de Abraão? Está lá, virada do dia, sentado, aparece 2 homens e chega na casa de Abraão, e Abraão fala, olha, faz comida, Sara, faz um guisado aí, mata o cevado, faz uma comida, porque a gente precisa cuidar bem desses homens. O Abraão não sabia que eles eram anjos, mas ele hospedou esses anjos, cuidou, e depois o anjo chegou e falou, Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, tá? Você também vai ser abençoado, porque nós vamos, a partir do ano que vem, a Sara vai ter um filho. Essa hospedagem de anjo fez o Abraão ser abençoado. E às vezes, irmãos, nós não valorizamos essa questão, mas o anjo do Senhor aqui, então, tem esses 2 lados. O anjo do Senhor, que a Bíblia diz, lembra lá de Gideão, quando ele me diz, olha, e eu vi o anjo do Senhor, poderia ser, alguns teólogos dizem, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, esse anjo do Senhor, porque ele recebe adoração, ele recebe sacrifício, então era uma teofania de Cristo. Mas aqui eu acredito que não é a própria presença de Cristo, mas são realmente exércitos de anjo que estão ao meu e ao seu redor para nos livrar. Às vezes nós não percebemos, mas Deus tem um exército de anjo ao meu e ao seu redor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Situações que a gente nem percebe, mas tem o anjo do Senhor acampado ao meu e ao seu redor. Lembra de Eliseu? Eliseu revela para o rei de Israel tudo que o rei da Síria tramava para matá-lo. Aí Eliseu dizia, olha, não vai por esse caminho porque o rei tramou. E aí um dia o rei da Síria falou, temos um inimigo aqui, temos um traidor. Aí falaram, não tem não, rei. É que lá em Israel tem o Eliseu lá, o que o Senhor fala na câmara, aí o que o Senhor pensa, Deus revela para ele fala para o rei, e aí a gente... Aí o Eliseu, o rei falou assim, então vai lá, onde está Eliseu? Está lá em Dotã. Então pega o exército todo e vão lá e traz aqui o Eliseu para mim. E o menino acorda de manhã, o Eliseu está lá tranquilão, o moço dele levanta, acho que foi comprar pão para Eliseu. Se fosse hoje, né, via na padaria comprar pão, preparar o café para o Eliseu. Quando ele abre a porta, está cercado. Monte cercado, casa cercada, o exército tomou conta na casinha do Eliseu. Você imagine a casinha ali no meio e cercada de um exército, os camaradas com escudo, com espada, com cavalo, com tudo. O menino voltou para dentro de casa e falou, Eliseu, estamos perdidos, Eliseu. Tem um exército aí fora e vai acabar com a gente. Veio para... Eliseu falou, calma, menino, fique em paz, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Fique em paz. E o menino desesperado, aí o Eliseu falou, vou orar para Deus. Deus, abre o olho desse menino para que ele veja. Quando o menino abriu o olho, ele viu que o exército estava aqui, mas em volta do exército tinha milhares de anjos acampados e protegendo a vida de Eliseu. E aí ele ora de novo e fala, Senhor, dá uma cegueira nesses homens aí tudo. E aí eles ficam tudo cegos, Eliseu leva eles lá para o meio da cidade. Chega aqui o lugar que vocês estão procurando, aqui está a pessoa. Então, essa é a proteção de Deus. Deus tem anjos para nos proteger. E às vezes Deus envia esses anjos. Lembra de Ezequias? Está lá também. Senaqueribe vem com um exército para acabar com Jerusalém. Não tem como Ezequias se livrar. Mas o texto bíblico diz que na noite, Deus envia um anjo. E um único anjo matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe. E nesta noite Deus está falando para mim e para você, o anjo do Senhor acampa ao meu e ao seu redor. Não precisa ficar angustiado e com medo, porque aquele que o teme, ele o livra. Buscou ao Senhor, confiou no Senhor.
o anjo do Senhor está ao nosso redor. A terceira coisa desse texto, que o salmista nos ensina, é sobre essa experiência da bondade de Deus. Ele vai começar no verso 8, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Andar com Deus, irmãos, é experiência. E é isso que o salmista está nos convidando. Olha, provai é o quê? Você não pode falar nada de uma coisa que você não provou. Você não pode dizer que você não gosta, ou que não é bom, ou se é ruim, se você nunca provou. E o salmista diz: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro prova. Tem gente que fala mal de Deus, fala mal de Jesus, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, mas ele nunca provou. Porque o dia que provar, o dia que tiver a experiência real com Deus, vai saber que o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, porque Ele é um Deus misericordioso. O salmista diz: provai da bondade de Deus. Você está angustiado, você está com medo, você está enfrentando adversidade, dificuldade. Nesta noite, a palavra do Senhor te convida: prove a Deus, coloque diante dele e diz: olha, Senhor, isso aqui não consigo lidar, está muito grande para mim, mas eu creio que o Senhor vai estar numa situação, o Senhor vai resolver, o Senhor vai entrar com uma resposta na minha vida, e você vai ver a bondade de Deus, você vai provar. E quando nós provamos a bondade de Deus, irmãos, nada mais nos separa. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu e diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altura, nem nada, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque eu provei, porque eu experimentei, eu tive uma experiência real com Cristo, e nada que esse mundo venha trazer para me afastar dele pode me tirar, porque eu sei que Ele é melhor do que todas estas coisas, porque o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E aí ele vai continuar dizendo dessa experiência de temer ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E o temer ao Senhor aqui é o temor, que nós falamos lá do louvor, da reverência, é a mesma situação. Temer ao Senhor é reverência, irmãos, é o temor. E a reverência do Senhor, ela tem duas características. O primeiro temor de Deus é o temor que repulsa, que nos afasta. Quando nós se aproximamos de Deus e vemos a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, a primeira reação do pecador é querer fugir. Lembra de Isaías, capítulo 6, do profeta Isaías? Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí quando ele diz: quando eu vi o Senhor, eu olhei e falei: olha, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito num povo de lábios impuros, eu vi a minha iniquidade. E ele quis o quê? Fugir. Lembra de Pedro? Quando chega lá naquela pesca, Lucas 5, está lá, passa a noite inteira, pesca, não pega nada, chega de manhã, encontra Jesus na praia. Jesus entra no barco de Pedro, prega ali, faz um sermão, depois fala para eles: agora volta ao mar e lança a rede de novo. Aí o Pedro falou para eles: ó, Senhor, vou fazer o que o Senhor mandou, tá bom? Segundo a tua palavra, porque já pesquei a noite inteira e não deu nada certo. Mas como o Senhor está mandando, e o texto diz que ele pegaram uma quantidade enorme de peixe, o barco estava aí na pique, a rede estava rasgando, chamou outras pessoas, e quando ele chega na praia, o que é que Pedro faz? Olha para Jesus e diz: olha, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, quando nós temos essa reverência diante de Deus, a primeira coisa é essa repulsa. O pecador olha para o seu pecado diante de um Deus santo, a nossa primeira reação é querer fugir. Lembra que eu falei aqui na ceia, na segunda domingo, que qual que era a reação de Adão quando ele presenciou que estava em pecado? Ele se escondeu de Deus. Então, nós queremos fugir de Deus. E a segunda tendência do temor de Deus é a gente se aproximar. No primeiro momento nós queremos fugir, correr, porque nós vemos a nossa pecaminosidade, mas quando nós sentimos esse temor de Deus, nós somos atraídos por essa presença, e quem é atraído pela presença do Senhor, é como foi cantado aqui nesta noite: atraído pela sua presença. Moisés está lá, ele olha, está lá no deserto, pastando, cuidando das ovelhas do seu sogro, e quando ele olha aquela sarça pegando fogo e não se consome, o texto diz que ele é atraído.
Ele olha para aquilo e aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés quer ir lá próximo para ver. E às vezes, irmão, Deus nos atrai para Ele, e quando Ele nos atrai, Ele muda, e aí nós começamos a ter uma reverência santa ao Senhor, esse temor que o salmista está dizendo, olha, temei ao Senhor, vós os seus santos, esse temor de reverência, não é um temor de medo, não é um temor de querer se afastar de Deus, mas é um temor de se aproximar, de trazer Ele bem pertinho de nós. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E aí ele vai comparar, ele vai dizer, olha, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Esse temor do Senhor é isso, essa certeza de quem busca ao Senhor, de nada tem falta. O salmista está dizendo, olha, o filho do leão pode até passar fome. Talvez a leoa não consegue caçar um dia lá, e ele vai passar necessidade, mas quem teme ao Senhor, pode ter uma certeza, Deus não deixa ele passar fome. É por isso que o salmista, o mesmo Davi, escreve, olha, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Para aqueles que temem ao Senhor, Ele está disposto a cuidar de nós, Ele cuida. Jesus disse que Deus cuida das aves dos céus, não deixa faltar, elas não plantam, elas não guardam, mas todo dia elas se alimentam. Aí Jesus disse, será que vocês não são mais valiosos do que as aves? Será que vocês não valem mais do que o pardal? Será que vocês não vão ser melhor cuidado do que esses? Então, não precisa se preocupar. A nossa parte é somente experimentar essa bondade de Deus. E eu sei que você já experimentou, você já conhece essa bondade, você já teve essa experiência de no momento que está faltando tudo, Deus vai lá e molda a situação, faz aquilo, chega alguém com uma compra, chega alguém com socorro, e Deus muda o cenário. Porque Deus cuida daqueles que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. Os filhos do leão podem passar necessidade, mas eu e você, nós temos um Deus que vai cuidar de nós, e não vai faltar nada sobre a minha e sobre a sua mesa. Pode vir um governo ruim, pode vir a fome, pode vir a seca, mas Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos sustentar. Deus cuida. E eu lembro, quando nós éramos pequenos, desligou não, nós éramos pobre, como diz a musiquinha do Maré Desci. Éramos 8 crianças, meu pai e minha mãe, morávamos no fundo da igreja ali, quem conheceu ali no Jardim América, era 2 cômodos para 10 pessoas, um banheiro do lado de fora, e aquele aperto. E meu pai quebrou a perna e não podia trabalhar, ficou um tempo com as pernas engessadas, sem poder sair da cama. Ele foi aposentado por invalidez, a aposentadoria dele foi por invalidez, até o dia da sua morte ele estava aposentado como invalidez, então ele não podia trabalhar, e minha mãe não trabalhava. E você imagine, 8 crianças, dentro de uma casa, precisando de tudo que... Só que Deus sempre supria a nossa necessidade. Tinha ali, do Tião, era o Tião lá, aquela chácara, né, Miguel? Era a chácara do seu Moisés, eu chamava a chácara do seu Moisés. E o seu Moisés, pensa num homem ruim, ele era baixinho assim, ó. Mas gente, pensa num homem ruim. Ele andava com um facão e ninguém podia entrar na chácara dele. Então os meninos, para pegar jabuticaba, tinha lá os pés de jabuticaba, e a molecada fazia aquela festa e ele saía correndo atrás. Não dava nada, tinha cana, e ele não dava nada para ninguém. E a chácara não era dele, ele era só o administrador da chácara, mas ele era ruim. Aí tinha mandioca na chácara. E aí esse seu Moisés, eu não sei como, mas o Deus que cuida, ele toca o coração até do mais duro dos homens. Esse seu Moisés dava mandioca para nós. Dava mandioca para minha mãe, dava mandioca para o meu pai, e a nossa alimentação era mandioca. Por isso a gente ama mandioca. A gente comia mandioca no café, no almoço, na janta. Mandioca era nosso prato preferido. Mas esse homem do coração duro,
Deus usou ele para nos sustentar no tempo de escassez. Meu tio, nessa época, meu tio Paulo morava em Alto Alvim, e ele trabalhava pro Alberto do Alibe. Quem conhece o Alberto do Alibe foi presidente do Corinthians, era dono de uma fábrica acho que de sapato, não sei. E meu tio era motorista do seu Alberto do Alibe. E ele ganhava roupa, E aí teve um dia que nós estávamos sem nada, sem roupa, sem nada. Aí meu tio saiu lá de Alto Alvim, com o carro do seu Alberto do Alibe, um carro que eu não sei nem o nome, é um carro grandão. E daqui a pouco ele para na porta de casa, abre o porta-mala, e aí desce a compra, desce a roupa, desce o sapato. E enquanto nós estávamos lá passando necessidade, mas nós tínhamos um Deus que cuidava da nossa vida. Porque aquele que teme ao Senhor, ele não vai ter falta de nada. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Talvez não seja roupa, talvez não seja calçado, talvez não seja alimento, mas talvez você está precisando algo dentro da sua alma. O nosso Deus, ele é poderoso para abrir e não deixar faltar nada sobre nós, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aí o salmista diz, olha, vinde meninos e ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então esse temor do Senhor que ele está dizendo, essa reverência ao Senhor. Aí ele diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos os dias para ver o bem? Então ele fala, agora você quer viver uma vida boa? Temer ao Senhor é uma mudança de vida. Ele diz, olha, quem teme ao Senhor, guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. A primeira coisa da religião maculada é guardar a língua. Tiago escreve isso, que a religião boa é aquela que guarda a língua, sabe, que controla. E você quer ter uma vida tranquila, abençoada, quem teme ao Senhor, quem tem o temor do Senhor, é alguém que tem uma língua refreada e consegue se controlar. E aqui a língua não é só da questão de falar mal do outro, às vezes fala mal de nós mesmos, às vezes fala mal de Deus. Porque olha, está faltando isso, eu não tenho comida, olha, eu não tenho, Deus não está olhando para mim, Deus não me abençoa, Deus abençoa o fulano, não abençoa eu, Deus faz pelo ciclano, não faz para mim. Isso é uma língua amaldiçoadora, isso é uma língua que amaldiçoa. Mas nessa noite Deus está falando, como Ele tocou lá em Isaías, tirou a tenaz e colocou na língua do Isaías e purificou a sua língua. Quem sabe nesta noite o Senhor pode purificar a minha e a sua língua, e essa língua que está somente maldizendo, nessa noite vai sair daqui bem dizendo, o Senhor é bom, o Senhor cuida, o Senhor tem o sustento sobre a minha vida. Aí no 14 ele diz, olha, quem teme ao Senhor faz o quê? Aparta do mal e faz o bem. É uma mudança de vida. Versículo 14, quem teme ao Senhor procura se afastar do mal, porque nós servimos a um Deus santo, a um Deus bondoso. Então quem teme ao Senhor foge do mal. Quem teme ao Senhor se afasta da aparência do mal, diz o salmista. Olha, foge da aparência do mal. Quem teme ao Senhor foge do mal e procura a paz e segue-a. Um homem que teme a Deus, irmão, ele quer viver em paz com todo mundo. Agora, se você é um causador de confusão, se você vive brigando com todo mundo, começa a analisar a sua vida. Começa a fazer uma reflexão aí, porque o salmista diz que quem teme ao Senhor procura a paz. Agora está o crente lá, qualquer confusão, está o crente lá, opa, vamos brigar, é com nós mesmo. Sabe aquele isqueirinho, quando a gente era pequeno tinha isso, né? Tinha briga na escola, e os que gostavam de colocar fogo na briga, chamou sua mãe de não sei o quê. Alô, se for homem, gospe aqui. E aí fazia aquela coisa, já para fazer a briga. E tá os crentes lá, fulano falou de você, viu? Fiquei sabendo que a irmãzinha lá falou mal de você. Aí fulana falou mal de você também, viu? Você falou dela, ela também falou isso de você. E vai causando, mas o salmista diz aqui que quem teme ao Senhor procura a paz. Quem teme ao Senhor procura apaziguar, porque Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Nós somos chamados para a paz. O Evangelho é o Evangelho da paz. Procura a paz com todos. O que está em você, Paulo em Romanos diz, e o que está em nós, procura a paz com todos. A nossa parte é procurar a paz. Se você teme ao Senhor, você vai procurar viver uma vida de paz com todas as pessoas, com seu vizinho, na sua casa, o marido com a esposa com o marido, o filho com os pais com os filhos. Mas tem gente que vive na confusão.
Aí vem para o culto, levanta a mão, glória a Deus. Sabe que Deus falou? Faz igual disse para Amós. As festas desse povo, os cânticos deles chegam para mim como cheiro podre. Não recebo nada deles, porque eles cantam, mas o coração, as ações deles não tem valor algum. E às vezes a gente vem para o culto, enche a igreja, fazemos cânticos, mas quando sai daqui está embolado em confusão. Está brigado com o pai, está brigado com a mãe, está brigado com o vizinho, está brigado no serviço, não fala com não sei quem, não fala... Tem gente que não fala dentro de casa. Já ouvi história de marido que fica um mês sem falar com a esposa, porque a esposa fez alguma coisa que ele não gostou, o castigo é ficar sem conversar. Vira as costas, um mês sem falar com a esposa. A esposa também, né, vira as costas para o marido, um mês sem falar com o marido. O filho que não fala com o pai, passa e vai embora, e aí vem para o culto, mas eu sou de Jesus, viu? Tenho Jesus no coração. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o salmista diz, olha, o que teme ao Senhor procura a paz. E aí ele vai para o final do texto, ele diz, olha, tem uma diferença. Tem uma diferença entre o justo e o não justo, ou entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença? A diferença é que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 15, ele diz, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e o ouvido do Senhor está atento quando um justo clama. Por isso que o Tiago escreveu, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos para o clamor daquele que teme ao Senhor. Quando você ora, pode ter certeza, se você tem uma vida sincera diante de Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Pode ser que não veja a resposta agora, mas a sua oração chegou lá, e não chegou como algo desagradável, mas chegou como um cheiro suave e agradável ao Senhor, porque o Senhor ouve a oração do justo. E o 16 ele diz, e a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então, se você está vivendo uma vida errada, está fazendo coisas maus, fazendo coisa errada, o texto bíblico está dizendo que a face do Senhor está virada contra você. Deus está de costa para você. Olha, você pode fazer muita coisa, você pode vir para a igreja, você pode dar dízimo, você pode dar oferta, mas se você vive uma vida errada, se você vive uma vida dedicada ao mal, o salmista está dizendo que a face do Senhor está contra você. E aí Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí faz ao contrário. E se Deus é contra nós? Quem vai te defender? Nem o Chapolin Colorado. Porque a face de Deus é contra aquele que faz o mal. Mas o Senhor, Ele cuida do justo. A face do Senhor está a favor daqueles que o temem. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não quer dizer que nós não vamos ter angústia, mas o salmista está dizendo que ao clamar, o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Quando o justo clama, o Senhor ouve e o livra. E aí ele diz, mais ainda no 18, perto está o Senhor, de quem tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quem está quebrantado, quem tem um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, o salmista diz que o Senhor está perto. Pertinho, do lado, quando você está quebrantado, contrito, quando você olha e fala, Senhor, não tem mais ninguém para me socorrer, somente o Senhor, pode ter uma certeza, Deus está perto de você. Quando seu coração está quebrantado, tem alguém que está ao seu lado te auxiliando, porque o Senhor está perto de cada um de nós, de quem tem um coração contrito. Mas se você é um orgulhoso, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele rejeita o orgulhoso. Ele dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. E o soberbo é aquele que acha que não precisa de Deus. Sabe? Eu resolvo. Deixa comigo. O orgulho dele não deixa ele pedir favor para ninguém. Não deixa ele contar os seus problemas para ninguém. Porque não, isso é orgulho. Porque Paulo escreveu aos Romanos e ele diz para a gente contar as nossas necessidades para quem? Para os santos. Comunica as vossas necessidades para os santos. E às vezes a gente cheio de orgulho, eu não vou contar que eu estou passando problema. E às vezes, por não contar para alguém, às vezes nem para Deus, às vezes a gente não quer contar nem para Deus. Deus que sabe tudo, a gente às vezes não quer nem falar para Ele que nós estamos precisando.
Porque o nosso orgulho é tão grande, mas o salmista está me ensinando aqui nesta noite, para mim e para você, que aquele que tem um coração contrito, aquele que tem um coração quebrantado, Deus está perto para salvar, para libertar, para dar a resposta. Aí ele vai dizer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus ouve e está próximo. As nossas aflições são muitas, eu sei que você também tem muita aflição. Sei que cada um de nós passa por muitos problemas, mas essa noite a palavra do Senhor fala para mim e para você, mas o Senhor, Ele livra nós de todas as nossas aflições, de todos os nossos problemas, de todas as nossas situações adversas. O nosso Deus, Ele é poderoso para livrar-nos de todas. E aí Ele vai dizer, Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Olha que... protege o osso. A proteção de Deus é até para, sabe, nosso corpo físico. Ele está dizendo, olha, Deus vai nos livrar de toda e qualquer situação, nem o nosso osso vai ser quebrado. Porque o Senhor está conosco, Ele vai nos guardar. Essa é a diferença do ímpio e do justo. O justo, o Senhor, o guarda de toda e qualquer situação. Até mesmo nem os nossos ossos serão quebrados, porque Deus está do nosso lado. Aí ele diz, a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confia será condenado. Se você confia no Senhor, não há nenhuma condenação. Quando nós nos abrigamos em Jesus, o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Não há condenação. Para quem está em Cristo não há condenação. Para o justo não há mais condenação. Nós somos libertos, livres da condenação da morte eterna. Cristo nos livrou da morte eterna. E o salmista diz, para aqueles que confiam no Senhor, ele não será condenado. Se você colocar sua vida em confiança em Deus, nós não seremos condenados. No momento de lutas e de aflições, no momento de medo e de temor, que você possa louvar ao Senhor, que você possa colocar um cântico nos seus lábios, não murmure, pode ser a situação mais difícil, mas que você louve ao Senhor, que seja cânticos de adoração, porque o Senhor habita, o salmista disse, o Senhor habita no meio dos louvores. Erga um altar de adoração lá na sua casa. Sabe, coloque lá, põe hinos de adoração ao Senhor, põe no seu carro, põe hinos de adoração ao Senhor, louve ao Senhor, elogie ao Senhor, declare seu amor ao Senhor, diga, Senhor, eu te amo, Senhor, olha, eu sou apaixonado por você, Jesus, não é errado não. Jesus, eu sou apaixonado por Ti, Jesus. Por quê? Porque o Senhor me livrou da condenação eterna. Porque o Senhor me livrou da morte. Porque o Senhor morreu naquela cruz por mim. Senhor, eu quero Te louvar em todo o tempo. Haverá um louvor continuamente nos meus lábios. É isso que o salmista nos chama. Quando você estiver com medo, comece a louvar ao Senhor. Porque o louvor pode mudar o quadro. O louvor pode mudar a situação. O louvor nos enche de alegria. Convide outros para louvar o Senhor com você. Chama sua família. Em casa eles ficam doidos comigo. Eu levanto de manhã, somente assim, de sábado e domingo, eu gosto de... Aí a Priscila, abaixa esse som. Eu vou lá no celular, meu celular, não sei, ela fala que ele é muito alto. Mas eu ponho meus hinos lá e ela fica brava. Abaixa aí, eu quero dormir. Eu falei, não, agora não é hora de dormir não, agora é hora de louvar o Senhor. Louve ao Senhor. E, né, esse dia eu estava cantando no carro com o João. Ele falou, mas está cantando tudo errado, pai. Eu falei, não tem problema. Vale o meu coração. O coração está... Deixa errado mesmo, mas vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. Está ruim, mas louve ao Senhor. Está difícil, mas louve ao Senhor. Não deixe faltar nos seus lábios um louvor de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque quando você buscar ao Senhor, o salmista diz, Ele vai nos livrar. Busquei ao Senhor e Ele me livrou.
Sabe, a segunda verdade dessa noite do Salmo é essa: busque ao Senhor no dia do seu medo, no dia da sua angústia, no dia dos seus temores. Por quê? Porque o Senhor vai nos livrar de toda e qualquer situação. Clame ao Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Prove, experimente e veja que o Senhor é bom. Vive uma vida santa, de temor ao Senhor, de reverência, e o Senhor vai te livrar. Pode ser muitas suas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé para que nós possamos orar. Glória a Jesus. E eu oro para que Deus possa usar esta palavra para tocar o seu coração nesta noite. Eu não sei qual a angústia e o medo que você chegou, mas que nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, você possa sair daqui com um cântico novo nos seus lábios. Senhor Jesus, te louvamos e te damos glória nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia. Pela tua palavra, Senhor, que é poderosa para mudar os nossos corações. Jesus, não são as minhas palavras, mas é a tua palavra, e ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela pode penetrar, Senhor, nos corações. Pois o teu texto diz que ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Que ela pode chegar, Senhor, na divisão da alma e do espírito, discernir pensamentos e intenções do coração. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra possa fortalecer vidas neste lugar. Oh, Jesus, que aqueles que entraram, Senhor, atemorizados, Senhor. Aqueles que entraram aqui, Senhor, com medo, angustiados, que nesta noite, pelo poder da tua palavra, saiam daqui, Senhor, transformados, renovados, animados, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e é poderosa. Jesus, o mundo está aí, tentando de todas as formas, ó Deus, nos fazer sermos murmuradores, nos fazer desistir da fé, da caminhada, mas o Senhor é poderoso para nos fortalecer, como o Senhor livrou Davi, Senhor, de todas as suas aflições, de todas as suas perseguições, porque o Senhor tinha uma promessa na vida dele. Eu creio que o Senhor tem uma promessa na minha vida, o Senhor tem uma promessa na vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite, e o Senhor nos levará em paz, até aquele grande dia que o Senhor irá buscar a tua igreja. Jesus, traz paz ao coração do teu filho, traz paz ao coração da tua filha, traz paz, Senhor, ao coração desse jovem. Traz paz, Senhor, ao coração da tua igreja nesta noite. Nós queremos sair daqui, Senhor, transformado pelo poder da tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra, ela nos confronta, mas também ela nos consola. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Jesus nos deu uma semana abençoada, Senhor. Acampe os seus anjos ao nosso redor. Livra-nos, ó Deus, do mal, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos acidentes. Livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer situação. Coloque os seus anjos ao nosso redor, a nossa casa, Senhor, dos homens maus, ó Deus, do bandido, Senhor, de tudo que os seus anjos nos livra de todo o mal. Nós glorificamos o teu nome nesta noite. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, nos leve em paz aos nossos lares, nos guardando de todo o mal. Eu te peço isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, ela seja com toda a igreja e todos nós dizemos amém.